Mas, aleluia, a palavra de Deus, não, irmãos, a palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela restaura. A palavra de Deus, ela é vida. A Bíblia diz que ela é vida e vida com abundância. Aleluia. Aquele que se alimenta da palavra do Senhor, irmãos, aleluia, cada vez mais ele tem sede de se alimentar. Ele tem sede de estar na presença do Senhor para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia está dizendo aí que o servo do Senhor morreu, o servo do Senhor faleceu, e a Bíblia diz que o servo do Senhor com certeza ficou devendo a alguém, irmãos. E nós sabemos que muitas das vezes, aleluia, isso acontece nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Aleluia, acontece até nos dias de hoje. Muitas das vezes tem pessoas que devem a agiota, irmãos, pessoas que cobram juro, cobram imposto, muitas vezes alto das pessoas, e muitas das vezes, irmãos, isto custa a vida. A Bíblia diz que custa a vida, e nós sabemos que este homem, diz a palavra do Senhor, que ele ficou devendo. Aleluia. E ali aquela mulher, irmãos, ela não sabia o que fazer, né? Mas diz a palavra do Senhor que este homem, aleluia, ele era servo do Senhor, ele era temente ao Deus vivo, aleluia. E quando nós temos o temor de Deus dentro de nós, irmãos, quando nós temos o temor do Senhor, temos o temor de Deus, nós temos dentro de nós o princípio da sabedoria, aleluia. Aonde, aleluia, se acontecer algo com nós, mas nós somos tementes. Se acontecer algo com nós sabemos que nós vamos passar, irmãos, por cima, aleluia, da tempestade. Aleluia, o vento pode vir para cima de você. O vento muitas vezes pode te atacar, sim, porque estamos sujeitos à tempestade. Aleluia, muitas vezes dizemos, olha, não podemos perder um culto, porque se nós perdermos um culto, nós vamos estar dando brecha para o adversário. Muitas vezes nós não queremos perder, irmão. Aleluia. Mas o inimigo arma um lacinho ali, arma outro ali, outro aqui, e muitas vezes nós acabamos perdendo, até mesmo o inimigo arma um laço para nós, até num acidente, para que nós não possamos estar na presença do Senhor, irmão. Aleluia. Mas eu creio que você que está aqui nesta noite, aleluia, o Senhor te chamou. Aleluia, irmão. Nessa noite eu confesso para os irmãos que eu poderia já nessa noite, aleluia, sair daqui da igreja já saciado, irmão. Aleluia, eu podia sair daqui já sem fome, porque eu já ouvi palavra que já mexeu com o meu coração nessa noite. Aleluia, eu já ouvi palavra que tocou a minha alma já. Aleluia. E como o nosso bispo disse, põe-te em pé, né? Aleluia. Se você está caído, está sem força, está sem ânimo, põe em pé na presença do Senhor, igreja. Aleluia. Põe em pé na presença de Jesus, porque Jesus é a tua força. O Senhor é a tua rocha inabalável. Aleluia. Não importa muitas vezes o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, mas você sabe em quem você tem crido. Aleluia, você sabe em quem você tem colocado a sua confiança. Mas eu já não estou conseguindo sentir mais nada. Não, aleluia, vai até o fim e busca mais um pouquinho. Aleluia, mas estou sem força para orar às madrugadas. Não, vai buscar o Senhor às madrugadas. Vai arrancar força na presença do Senhor para buscar o Senhor às madrugadas. Porque, irmão, por mais que pareça para você que o Senhor não está te ouvindo, mas o Senhor está ouvindo sim, irmão. Aleluia, o Senhor ouve a cada gemido desta igreja. O Senhor ouve cada gemido de cada filho, de cada filha. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez esta mulher, ela não tinha um conhecimento de Deus. Aleluia, porque ela quis ali colocar o servo de Deus na parede, né? Assim, a revelação que o Espírito Santo de Deus me traz,
é que ela quis colocar o servo de Deus na parede. Ela chegou ali e disse: agora você tem que dar um jeito, né? Você tem que dar um jeito, você tem que dar umas condições, porque o meu esposo, ele era teu servo, né? Agora estão querendo levar o meu filho e ele estava devendo, né? E agora quem que vai pagar a conta, né? Quem que vai pagar a conta agora? Alguém precisa fazer alguma coisa. Mas, irmão, o servo de Deus sempre vai estar, irmãos, preparado, ou buscando preparação na presença do Senhor, porque de mão vazia o Senhor não vai te deixar, viu? Aleluia! O Senhor não vai te deixar de mão vazia. Aleluia! Mas o vento está vindo, não pode vir, pode bater. Aleluia! Pode suar, pode açoitar, mas a tua vitória é garantida na presença do Senhor, igreja. Aleluia! Porque nós, irmãos, nós batalhamos no dia a dia, que batalhamos sim. Aleluia! Porque a gente precisa de batalhar, precisa, né, de lutar. Mas, irmão, eu quero dizer para os irmãos que o nosso descanso não é aqui não, irmão. Aleluia! O nosso descanso não é aqui não. O nosso descanso é com o Senhor da glória. A igreja se prepara, irmão, a igreja não se prepara para ficar aqui, irmão. Aleluia! Porque se eu estivesse se preparando para ficar aqui, irmão, eu não vim na igreja, não. Eu ficaria em casa mesmo, né? Ficaria em casa, ficaria tomando lá um cafezinho ou jantando. Mas não, irmão, a igreja do Senhor se prepara para ir morar no céu com Jesus. Aleluia! Quanto nessa noite almeja morar no céu? Todos que estão aqui, eu tenho certeza que almeja morar no céu de glória com o Senhor. Aleluia! Eu sempre digo, eu não sei de que maneira que eu vou chegar lá perante o Senhor, nem que eu seja o último da fila, mas eu quero chegar com o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que o servo de Deus, ali, Eliseu, né? Ele disse: vai lá, toma vaso emprestado, vamos mudar essa situação então, né? Se ele era meu servo, alguma coisa eu vou fazer. Aleluia! Vamos clamar o Deus do céu e o Senhor vai deitar azeite aí, né? O Senhor vai derramar azeite aí. E ali, irmão, o Senhor disse para eles que fosse, para ela, para os filhos ali, que fosse e pegasse ali vaso, né, emprestado dos vizinhos, se tivesse mais vaso ali. Aí ele fez uma pergunta: declara o que tu tens em casa, né? E ela disse: tua serva não tem nada, somente uma botija de azeite, né? Quantas das vezes, irmão, a gente se encontra em dificuldade, muitas vezes, né? A minha esposa, ela sabe contar o que é dificuldade, que já passamos na vida, sabe? Hoje eu falo para ela, Deus tem cuidado tanto de nós, que muitas vezes se acovarda um pouco, porque Deus tem abençoado, né, de forma gloriosa. Mas, irmãos, porque a gente, no instinto da gente, a gente é covarde mesmo, né? Eu gosto do pastor aqui porque ele fala declaradamente assim as coisas, aquilo que ele sente mesmo, sabe? E muitas vezes, irmão, a gente tem que falar aquilo que a gente é. Não adianta eu querer se esconder de santinho na frente dos irmãos, porque eu não vou conseguir, irmão. Eu posso me encontrar, querer ser um santinho, né, irmão, diante da igreja, mas Jesus conhece eu lá fora, irmão. Jesus conhece eu lá no trabalho, Jesus conhece eu na casa, né? A minha esposa sabe contar como eu sou ali, como ela sofre. Teve uns tapas lá, sabe? A brincadeira, né? Casal tem que brincar, irmão, né? Casal tem que brincar, casal tem que se divertir, tem que ter comunhão um com o outro, né? Casal que vive só se estapeando, só brigando, isso aí não é casal. Precisa mudar, né? Aleluia, precisa ser diferente. Aleluia. Tem que ter o brilho de Cristo na vida.
Irmãos, e ali, irmãos, diz a palavra do Senhor que eles entraram ali, né, fecharam as portas, e eles começaram a clamar, e o servo de Deus ali, irmão, ministrou a benção sobre a vida deles, né? E começou ali a descer o azeite, e o azeite começou a encher aqueles vasos. Aleluia! Se você está precisando de azeite na tua vida, se você está precisando de unção nesta noite na tua vida, o oleiro está aqui nessa noite. Aleluia! Ele pega vaso quebrado, irmão, e ele transforma. Ele pega vaso derrotado e ele faz vaso novo, irmão. Aleluia! Porque um certo tempo eu não servia para nada, como eu vi também o bispo um dia dizer aqui também, que era terrível. Mas, irmãos, o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor mudou o estado de nós viver. O Senhor deitou azeite sobre as nossas vidas, irmãos. Aleluia! O Senhor derramou sobre nós, irmão, a presença do Espírito Santo. Aleluia! A presença do Espírito Santo, irmão, ela muda o homem. A presença do Espírito Santo, ela muda a mulher. Aleluia! A prostituta que não serve para nada, o drogado que não serve para nada, o viciado, né? Aleluia! Na prostituição do mundo, Jesus muda ele. Aleluia! Deus faz dele príncipe na presença do Senhor. Deus faz dele, irmão, vaso de valor, vaso de honra, vaso que tem, aleluia, azeite, vaso que esbanja, irmãos, odor de glória, aleluia, de unção, aleluia. E as pessoas muitas vezes, irmão, são transformadas. As pessoas muitas vezes são revestidas. E nós vemos, irmãos, aleluia, que o Senhor Jesus é um Deus, aleluia, todo poderoso, que eu posso ficar devendo para a igreja. Alguém pode ficar devendo para mim, você pode ficar devendo para alguém, mas o Senhor não deve nada para ninguém. Aleluia! O Senhor é provedor. Aleluia! O Senhor, Ele supre necessidade, igreja. Aleluia! Essa mulher estava em necessidade, porque se ela não corre ali até ao servo de Deus, o que ia acontecer, irmão? Aleluia, os teus filhos poderiam ser vendidos, ou teus filhos poderiam ser sequestrados, né? Sequestrado, muitas vezes a viver na escravidão, né? A viver na escravidão. Mas, irmãos, aleluia, Deus cuida dos seus. Mesmo aquela mulher não tendo o entendimento do Senhor, mas eu tenho certeza que naquele momento o temor do Senhor entrou no coração daquela mulher, porque ela viu o bem feito do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor, irmãos, o Senhor não faz nada pela metade, o Senhor faz tudo por completo. Quando Ele te limpa a tua vida, Ele te limpa por completo. Quando Ele salva a tua vida, se Ele tem um propósito de salvação na tua vida, Ele te salva por completo na presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Aquilo que não prestava, vai começar a prestar. Aquilo que não tinha valor, vai começar a ter valor. Muitas vezes nós começamos a olhar de um lado para o outro e dizer: Senhor, mas como a gente gostaria que as coisas fossem do nosso jeito. Aleluia. Mas talvez ainda não chegou a hora. E se não chegou a hora, irmão, nós vamos ver, né, as pessoas muitas vezes sofrendo. Aleluia, nossos filhos muitas vezes sofrendo, a gente lutando, orando todos os dias, mas não chegou a hora. E o dia que chegar a hora, irmão, não vai ter embaraço. O dia que chegar a hora do azeite, aleluia, descer sobre a vida deles, eles vão ser transformados de verdade. Como alguém dizia: esse aí não vai ser nada, esse aí nunca vai casar, esse aí nunca vai ter uma família. Hoje tem família,
né? Hoje tem família, hoje tem brilho, hoje tem honra de Deus na vida. Aleluia. Então, irmão, isso é somente glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor é bom e Ele transforma. E a Bíblia diz, irmãos, que, para nós finalizar aqui, que essa mulher, aleluia, quando chegou ali no último momento, não tinha mais vasilha. Os vasos já estavam tudo cheio. E ali o servo de Deus disse: pega, vende, né? Vende, paga a sua dívida, para não ficar devendo nada para ninguém. Se o meu servo estava devendo, não vai dever mais. Aleluia. E se estava devendo ou está devendo, a porta vai se abrir em nome de Jesus. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu tenho certeza que aquelas crianças também, eles também se regozijaram na presença do Senhor. Eles também ficaram alegres, porque eles não careceram ser escravos de ninguém, né? Não careceram ficar devendo nada para ninguém. E eu quero dizer para você nessa noite, como o Senhor falou: Josué, te põe de pé, né? Aleluia, ele estava sentado, te põe de pé. Aleluia, põe-te em pé na presença do Senhor. Aleluia, mas está gostoso orar deitado, não, mas ore de joelhos. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Dobra o joelho de madrugada, ore de joelho. Aleluia, mas nós não estamos vendo movimento. Nós estamos ali naquela igrejinha, não estamos vendo movimento. Mas vai acontecer o movimento, irmão. Aleluia. Deus não é um homem para que minta. Enquanto Deus não fala nada, bispo, enquanto Deus não fala nada, a gente muitas vezes fica preocupado, né? A gente fica preocupado muitas vezes com a situação. Mas quando Deus usa e Deus fala que vai acontecer, espera o tempo de Deus. Não precipita, né? Não precipita, não se precipita. Aleluia, espera o tempo de Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos, aleluia, muitas vezes adiantar o processo. Aleluia, nós queremos fazer o processo correr lá na frente. Aleluia, e muitas vezes só falta mais um pouquinho. Aleluia. Se nós esperar, nós vamos ver, né? Aleluia, a glória de Deus descer na nossa vida. O azeite de Deus descer na nossa vida. E vaso que está estragado lá fora, ser consertado na presença do Senhor. Eu quero que a igreja se ponha em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu já quero estar passando aqui para o nosso bispo em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas bem alegres para Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Irmão Pai. Obrigado, Pai. Interessante nessa palavra é que quando Eliseu falou para esta mulher: declara-me o que tu tens em casa. E a mulher prontamente disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Mas a pergunta é: e o que havia nessa botija? Porque quando Eliseu disse: declara-me o que tu tens em casa, ela disse uma botija. Mas ela não disse se havia azeite. Aleluias. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E o mais interessante ainda é que Eliseu diz para ela: então manda os teus filhos pedir vasilha emprestada aos teus vizinhos. Aleluias. Agora o que eu quero que a igreja entenda, aleluias,
é que a mulher tinha uma botija, 2 filhos, aleluias, o profeta ao lado dela ali naquele lugar e a oportunidade de pegar vasilha emprestada. Agora eu pergunto, e se ela não tem amigos? Para quem ela ia pedir vasilha emprestada se ela não tinha amizade? Aleluias. Então, amados, temos que preservar a amizade, porque não sabemos quando a nossa botija vai estar seca, vai estar vazia, vai estar escassa, e não sabemos quando é que vamos precisar da mão do nosso vizinho para nos auxiliar e nos socorrer. Aleluia. Aí a palavra diz que eles pegaram vasilhas emprestadas. E quando retornaram para casa, muitas vezes nós começamos a comentar com terceiros, com pessoas que talvez não possam nos ajudar. E Eliseu declarou para aquela mulher: pega a vasilha emprestada, entra em casa, no teu quarto, e fecha a porta sobre ti. Agora eu pergunto, o que será que Eliseu fez? Será que Eliseu orou? Será que Eliseu sentou e ficou esperando o azeite encher as vasilhas? Então o que nós temos que fazer? Tomar as vasilhas emprestadas, tirar a tampa, dobrar o joelho, aqueles que podem. Eu não posso dobrar o joelho. Se eu dobrar o joelho, tem que ter duas pessoas para me levantar. Dobrar o joelho e orar. Que Deus vai prover, assim como Ele proveu para a vida daquela mulher. Aleluias. E os seus filhos que estavam prestes, porque a palavra diz: e chegaram. Eu tenho visto muita gente falar: e chegando os credores. E a palavra aqui diz: e chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eles já tinham chegado. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, pegaram as vasilhas emprestadas, entraram para dentro obedecendo. Jesus diz: entra no teu quarto e ora em secreto, que teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Aí está a resposta, aleluias, para a oração da mulher e dos filhos. Amém? Louvado seja Deus. Sexta-feira estaremos aqui para o culto de cura divina, milagres e libertação, em nome de Jesus. Amém. E no domingo, culto de bênção para a família, em nome de Jesus. E todos estão convocados e convidados a estar conosco. Amém. Em nome de Jesus. Deus, graças te dou, ó Pai, pelo teu amor, graça, bondade e misericórdia revelada a nós, meu Deus, neste lugar, em nome de Jesus.
Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigado pelo alimento que tem nos alimentado. Obrigado, meu Deus, meu Senhor e meu Pai, pelas nossas vidas na tua presença. Deus, leva cada um de nós aos nossos lares, direcionado pelas tuas mãos, guiados e orientados pelo teu Espírito, livre de toda armação, de toda cilada, de todo acidente, abençoados e vitoriosos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos que aguardam a volta do Senhor Jesus dizem: amém. E até aqui Nos ajudou o Senhor. agindo Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? podemos todas as coisas, Aquele que nos fortalece. porque o Senhor é o nosso pastor. Jesus, nós te amamos e aguardamos a sua volta. Uma salva de palmas. Glória a Deus, aleluia.